Bom, mais uma atuação vergonhosa do Flamengo no Campeonato Brasileiro e a pergunta que não quer calar é a seguinte: tem boicote dos jogadores do Flamengo em relação a Jorge Sampaoli? O time não jogou nada na quinta-feira passada, principalmente na primeira etapa, e nesse domingo contra o Cuiabá, 8 horas da noite. Óbvio, temperatura, sensação de 30, 35 graus lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Perde por 3-0 do Cuiabá, que é um time que faz um bom campeonato. Dos últimos 6 jogos, o Cuiabá foi o time que mais fez pontos no Campeonato Brasileiro e está a 3 pontos do vice-líder, que é o Flamengo. 16 pontos separam o Dourado do Botafogo, que é o líder. Que por sinal o Botafogo tropeçou na rodada, empatou em 0-0 com o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Mas, em vez de ser uma rodada de tropeço, foi uma rodada para aumentar a sua gordura na frente. Aumentou um ponto, a diferença era de 12 pontos. Com a derrota do Flamengo, foi para 13. Que o Flamengo fez um jogo horroroso. Uma vergonha, mais uma vez, a atuação do Flamengo. Eu acho que deveria ter colocado os titulares? Não. Eu acho que ele fez, o Sampaoli fez as alterações para o jogo necessária, muito em relação às suspensões, lesões e prevenções para a partida de quinta-feira. E vamos ver aqui, Cebolinha, ó, se a gente juntar Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, Gerson, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Alan, Davi Luiz, esses caras que estiveram em campo, eles dão quase 800 milhões de reais em investimentos por aí, em questão de valores de transferência, salários, direitos de imagem, e não dão? 800 milhões de reais, comparando com o investimento do Cuiabá. O Flamengo deveria, então, ter feito uma atuação melhor, ter feito um jogo equilibrado com uma equipe que faz um bom trabalho, mas financeiramente e tecnicamente é limitadíssima. Então, assim, como que um time que tinha em campo mais de 500 milhões de reais em campo, em questão de investimento, toma de 3-0 jogando de uma maneira tão pífia desse jeito? Muito estranho, né? E para quem tinha dúvida que o Flamengo, que os jogadores, o Flamengo não, né? Porque o Flamengo é uma instituição, mas que os jogadores do Flamengo escolhem jogos, estão cada vez mais fixando. Porque, sabe, é evidente, cara. Você vê a postura do Flamengo no meio de semana, quando é jogo de Copa, e você vê a postura do Flamengo no Brasileirão, é muito diferente. E o Sampaoli prioriza mais o Brasileirão. O Sampaoli, para ele disse em coletiva que para ele o mais importante é o Campeonato Brasileiro, porque ele bateu na trave 2 vezes. E o Campeonato Brasileiro deveria ser levado a sério pelo Flamengo, coisa que não é. E o Flamengo tem sim elenco. O Flamengo é o único time no Brasil. O único time no Brasil. O Palmeiras não dá conta. A questão do elenco do Palmeiras é curta. Mas o Flamengo é o único time no Brasil capaz de vencer as 3 competições. Porque tem elenco para rotacionar. Tem peças de substituição que são tão boas quanto ou mantêm o nível dos titulares. O Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, que hoje é um reserva e aliás não jogou nada. Você tem ali um meio campo com Alan, Vitor Hugo, Thiago Maia, Pulgar. Então o Flamengo tem peças para manter o alto nível, mesmo se algum tem que sair do time titular. E o Sampaoli, em coletiva, deixou claro isso, que o desejo dele era sim, fazer com que o Flamengo fosse um time competitivo em relação ao Campeonato Brasileiro, coisa que não é, e tá longe, né? Tá longe disso. O Flamengo hoje em dia não compete pelo Campeonato Brasileiro, não vê necessidade de competir no Brasileirão. Eu vou pegar umas aspas do Ayrton Lucas aqui, muito estranha. Por que eu coloquei no título boicote ao Sampaoli? Olha essas aspas aqui do Ayrton Lucas, abre aspas pro lateral do Flamengo que não jogou nada. Estou bem, acabei tomando uma pancada, o pé ficou dormente. Eu fiz um primeiro tempo muito abaixo, reconhecendo que fez um primeiro tempo ruim. Fico triste pela opção do treinador, mas a gente respeita. Vai continuar trabalhando. Peraí, ele ficou triste pela opção do treinador? Porque o treinador colocou ele para jogar?
Pelo que eu sei, ele é jogador de futebol. O Flamengo paga ele para ser atleta, para entrar em campo quando precisa e para ficar fora quando não precisa. E ele reclamou por ter jogado contra o Cuiabá, ou eu estou interpretando errado? Isso aqui é um absurdo, isso aqui é muito grave, gravíssimo. Um jogador ficar triste com o treinador porque ele jogou. O Sampaoli tinha outra opção. O Felipe Luiz nem relacionado foi, o Felipe Luiz sentiu dores. O que o Ayrton Lucas está pensando que ele é? Então, essa declaração aqui, gente, fica clara que os jogadores do Flamengo escolhem jogos, escolhem partidas, deixam de atuar bem em umas e atuam bem em outras. Se isso aqui não é uma prova disso, eu tô ficando muito louco. O Flamengo escolhe sim jogos. Os jogadores do Flamengo escolhem partidas. O Flamengo, as piores atuações do Flamengo foram contra Bragantino, jogo morno, América Mineiro em casa e agora o Cuiabá fora de casa. 3 rivais não nada expressivos em relação ao Flamengo. Os jogadores do Flamengo pensam que só porque são superiores podem levar o jogo e vai ganhar a qualquer momento, a qualquer minuto. E vai levando, vai deixando a coisa assim mesmo. E é claro, com essa declaração aqui, deixa evidente que o Flamengo não, que os jogadores do Flamengo escolhem partidas, escolhem jogos em que eles vão se empenhar mais e nos quais eles vão se empenhar menos. É muito triste isso aqui, muito sério, é seríssimo isso. Jogador escolher partida é algo tão antiprofissional, é algo que, se comprovado, é multa, rescisão, pode rescindir por justa causa. O Sampaoli teve muitos erros também na partida, acho que não mexeu bem. O Thiago Maia é muito mal. O Alan não vem jogando nada, né? Desde que chegou ao Flamengo. Impressionante como vai mal o Alan. Aquele bote que ele dá no último gol do Cuiabá é algo ridículo. Ele parecia uma criança treinando nas escolinhas de bairro. Porque a noção de bola do Alan naquele lance para um volante é ridícula. Eu sei que a condição física dele não é 100%. Ele vem voltando de uma lesão. Já estava afastado no Atlético Mineiro. Ficou, se eu não me engano, 3 meses cuidando de uma lesão. Mas assim, o que ele fez ali é algo assim, ridículo. É algo absurdo. Ele deu um bote de uma criança jogando pelada. Jogando aqui na pracinha do bairro. Impressionante como joga mal o Alan. E o Pedro errou um gol que eu vou te mandar, né? Aliás, o Pedro colocou, né, que podia estar vindo aqui para falar dos escassos minutos que tem em campo. Pedro jogou 90 minutos e não conseguiu dar um chute no gol. Peraí, então o que tá errado? O Pedro não tá jogando? Ou tá faltando empenho para ele? Tá faltando ele abaixar um pouco a bola, reconhecer os seus erros, se empenhar mais nos treinos e voltar a fazer o que ele tanto é especialista, que é fazer gols? Ou a culpa é do Sampaoli? Então assim, o Pedro vem errando muito, né? Não vem jogando nada. Coisas para se analisar no Flamengo, que fez uma péssima partida, mas eu também quero elogiar o Cuiabá. O Cuiabá venceu o São Paulo, venceu o Flamengo. É um time que vem dando trabalho, vem fazendo uma campanha muito privilegiada. São 16 pontos nos últimos 6 jogos. O Botafogo fez 14. O Flamengo fez 9 pontos nesses últimos 6 jogos. Então é um time que está merecendo os elogios. O Daverson, a gente fala do Daverson como um meme, mas ele vem sendo muito importante para esse time do Cuiabá. Vários gols do Daverson são gols que dão 3 pontos. Ele é o vice-artilheiro do campeonato. Então o Cuiabá já está a 3 pontos do Flamengo e a 16 do Botafogo. Não vai ser campeão, mas pode brigar por uma Libertadores. É um time muito sólido, defende muito bem e aproveita muito bem os contra-ataques. Então, parabéns ao Cuiabá. Opa, desligou aqui. Parabéns ao Cuiabá. Parabéns mesmo ao Fábio. O cara que parece o Kedira. Ele é igual o Kedira, né? O técnico do Cuiabá, que eu esqueci o nome.
Mas assim, vem fazendo um campeonato louvável o Cuiabá e não vai cair, evidentemente. Se gostou do vídeo, não se esquece de compartilhar o vídeo, deixar o seu like.